uma vez me disse que eu era um dos melhores criadores de histórias que ela já tinha conhecido. E realmente essa era a verdade. Mas, naquela noite, foi muito mais além de uma simples história, fruto da minha imaginação. Foi tudo real. Nos reunimos em uma semana de férias da faculdade para passarmos um tempo em um sítio do tio de nossos amigos. Então, era só o tio dele autorizar que iríamos, e foi tudo bem até aquele momento. Tratamos de comprar carne para assar e bebidas, é claro, mas eu era daqueles que não bebia, por isso preferi tomar refrigerante e água. Enquanto isso, os outros poderiam se aproveitar à vontade. Depois de termos escolhido o dia daquela viagem, colocamos em prática aquela ideia que foi boa nos primeiros dias e ruim no final. Foi na quarta-feira que viajamos. O sítio se localizava 3 cidades depois da nossa, bem longe, e por isso fomos em um carro e uma minivan, na qual levava carne, as bebidas e o resto do pessoal, em torno de 6 pessoas, e sem falar que iríamos levar redes, pois nordestinos gostam de rede. Depois de quilômetros e mais quilômetros de pista e estradas de terra, enfim chegamos num tal sítio. Era em uma região de vale e a vista era simplesmente magnífica. Morros e mais morros cercavam aquela região. O nosso primeiro dia foi mesmo para arrumar as coisas, armar as redes e descansar a viagem longa. Na quinta-feira pela manhã, acordamos cedo, mas não por cantos de galos, mas pelo despertador às 6 horas. Nossos amigos nos chamavam para tomar café que o seu tio tinha vindo nos deixar. Café da manhã em um sítio era maravilhoso. Depois, catamos as coisas e preparamos para curtir o dia. Redes na varanda, madeiras para uma fogueira mais tarde e muita música. O resto da quinta-feira e a sexta-feira foram tranquilas, mas no sábado começou as coisas estranhas. Como o sítio ficava em um ponto baixo, a luz da lua cheia iluminava tudo ao redor, mas nos morros era uma escuridão total, e foi na madrugada de sábado que tudo começou. Depois de termos aproveitado o dia brincando e conversando, logo o final da tarde se aproximava. A luz alaranjada do sol se ia por detrás dos morros, e o azulado da penumbra cobria todo o vale, e a luz da lua cheia subia por trás dos morros próximos de lá. A fogueira acesa dava cor à escuridão. O cheiro de carne na brasa se espalhava por todo o lado da casa e os arredores. A moda de viola se misturava com as palmas, os grilos e corujas das árvores ao redor da casa. Quando, atrás dos morros, ouvimos gritos de uma pessoa. Não estava perto, mas dava-se a entender que eram gritos de dor, que faziam eco no vale coberto pela escuridão noturna. Ao olharmos no relógio, já marcavam 10h40 da noite. Todos já comentavam que seria uma pessoa sendo assassinada e decidimos por entrar para dentro de casa. Durante aquela madrugada, ouvimos latido dos cachorros das propriedades vizinhas, uivos e barulhos estranhos que nós não sabíamos identificar o que eram. No dia seguinte, ao levantarmos, comentávamos sobre os gritos e todos se perguntavam se tínhamos ouvido os mesmos barulhos. E sim. Como aquela seria a nossa última noite, resolvemos fazer algo em especial. Iríamos fazer mais uma fogueira e iríamos ficar na varanda e dormir nela. A nossa empolgação era tão grande que esquecemos até dos eventos estranhos da madrugada passada. Depois de coletar bastante lenha para a gente fazer a fogueira, ficamos conversando até a noite chegar, e minha namorada falou para que a despedida ser mais impactante, por que não eu criasse histórias de terror ali em um ambiente rural, onde eu teria a atenção de todos voltada para as histórias. E por que não? Já que eu era um dos bons criadores de histórias, segundo minha namorada. Depois de jantar, ficamos reunidos nas redes e eu pus a minha imaginação
para trabalhar em histórias macabras e que o ambiente escolhido seria aquele em que nos encontrávamos. Histórias e mais histórias iam saindo da minha imaginação fértil e fazendo o pessoal viajar junto comigo entre o pavor e sustos. Em determinado horário da noite, os cachorros começaram a latir, então eu criei uma história sobre o lobisomem. Todos ali já ficaram vidrados em cada palavra que eu dizia. O vento frio da noite balançava os cabelos das garotas e fazia a fogueira brilhar mais ainda, enquanto eu conduzia a viagem em uma história macabra, onde uma criatura atacava uma região rural e fazia todos temerem e tremer de medo ao soltar seus uivos horripilantes de gelar a alma. Coincidência ou não, quando eu mencionei a lua cheia, ela surgia atrás dos morros e um uivo foi escutado por nós e quem morava na região. Aquele uivo vinha na direção dos morros mais à frente, e foi quando os cachorros se calaram diante aquele som poderoso. Marcos perguntou se estávamos vendo algo que descia um morro em direção aos sítios. A luz da lua ainda não chegava onde estávamos olhando, mas vimos como se um urso estivesse descendo o morro em alta velocidade. Conseguíamos ver apenas aquela sombra escura de 4 patas descendo em nossa direção. No mesmo momento em que aquilo sumiu da nossa vista, os cachorros começaram novamente a latir desesperadamente. E isso foi só o começo do terror. As garotas já estavam ficando com medo daquele animal estranho e, para piorar, depois da entrada do sítio, tinha uma faixa de mata que interligava a subida do morro. Ouvimos de lá um forte urro igual ao de um urso. Lá da varanda, vimos 2 pares de olhos vermelhos que refletiam a luz da fogueira que ardia em brasa. Ao nos levantarmos da rede, um uivo nos deu sinal que era para entrarmos para dentro de casa, pois tinha um lobisomem à nossa espreita. Começamos a ver o mato sendo abaixado e uma figura negra em 4 patas caminhando em direção à casa. Corremos para dentro e ouvimos os bufados daquilo que minutos atrás eu estava contando uma história. Aquela coisa ficou a rodear a casa, urrava, uivava, gemia, sem falar no odor de podre que exalava daquilo. Eu não sei se foi a fogueira que não permitiu essa aproximação da porta da frente, mas sei que ele queria entrar, pois passava suas garras nas portas do fundo, que por sorte tinham grades de aço bem reforçadas. Com certeza já tinha história daquilo há muito tempo. Durante toda aquela madrugada, de dentro do quarto no 2º andar, ouvimos a criatura rosnando e correndo ao redor da casa, até que as primeiras horas da manhã fossem se aproximando e os raios de sol quebravam as barreiras em que os morros faziam. Quando saímos para fora, vimos marcas de patas no chão da varanda e nossas redes completamente despedaçadas, além da fogueira. Pegamos o que tinha sobrado e sumimos daquele lugar para nunca mais voltar. O fato que, durante o tempo que ficamos por lá, e não termos escutado nenhum canto de galo ou mugido de animais, levava em conta que nenhum mais existia por conta da fera e daquele grito. Depois daquele grito e aqueles barulhos estranhos, foram só os primeiros avisos que as noites do lobisomem estavam só começando. E infelizmente, nós pegamos as 2 dela. Boa noite e fiquem com Deus.